Olá! Hoje é quarta-feira, 25 de junho de 2025 e esta é a nossa primeira edição do dia. E o tema central hoje é bem direto, né? A necessidade urgente de transformar o orgulho LGBTQIA+, em cidadania plena de verdade no Brasil. Vamos olhar o material que a gente recebeu sobre isso. A nossa missão aqui, nesta edição, é tentar entender essa situação complexa. Porque, olha, por um lado, a gente vê avanços importantes, né? Direitos civis, mais visibilidade. Sim, avanços inegáveis. Mas, por outro lado, a violência continua, a insegurança, a exclusão, que parece até institucionalizada. O foco é buscar direitos que estejam na lei, políticas públicas que funcionem e também, é importante, a reparação histórica. É um paradoxo que chama a atenção, né? A gente celebra conquistas, paradas coloridas, mas o Brasil continua sendo um dos países que mais mata pessoas LGBTQIA+, no mundo. Principalmente pessoas trans e travestis. Exatamente. Isso, para mim, mostra como a cidadania dessa população ainda é, assim, muito frágil. Sem dúvida. E olha, as conquistas são reais. O reconhecimento do casamento homoafetivo pelo STF, a possibilidade de alterar nome e gênero no registro civil, a criminalização da LGBTfobia, são marcos importantíssimos. Fundamentais. Só que tem um mais aí, né? A maioria desses avanços veio por decisão judicial. Falta um marco legal robusto, sabe? Aprovado pelo Congresso Nacional. E essa ausência de lei específica cria uma vulnerabilidade jurídica assim, considerável. E essa luta não começou ontem, né? Tem raízes históricas bem profundas aqui no Brasil. Tá ligada às lutas por democracia desde lá do fim do século XIX até a resistência durante a ditadura militar. Grupos pioneiros como o Somos, o jornal Lampião da Esquina, eles já buscavam essa voz, essa dignidade. Exatamente. E essa vulnerabilidade jurídica que eu mencionei, ela não é só teoria, né? A gente viu, por exemplo, nos Estados Unidos, a Suprema Corte reverteu um direito que estava estabelecido há 50 anos. Sim, um baque enorme. E aqui no Brasil, com um legislativo que tem um perfil mais conservador, essa dependência do judiciário é um risco bem real, palpável. Para ter uma ideia, tem mais de 80 propostas legislativas que ameaçam direitos LGBTQIA+. 80? É muita coisa. Muita coisa. Como o PL 580 de 2007, que quer proibir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E esse projeto, infelizmente, já avançou em algumas comissões lá na Câmara. É preocupante. Além dessa instabilidade nas leis, tem a violência, que é uma realidade constante, né? O pesquisador Renan Quinalha, ele aponta a LGBTfobia como esse elemento que une as diversas identidades da sigla. Sim, é o fio condutor da opressão, infelizmente. É algo estrutural. Exato. É uma violência que muitas vezes começa dentro de casa, segue na escola com o bullying, que leva à evasão escolar. O que impacta todo o futuro da pessoa. Todo o futuro. Depois vem a dificuldade no mercado de trabalho, a forma como as instituições tratam ou muitas vezes ignoram essas pessoas. A omissão do Estado é gritante. Uma auditoria recente mostrou um dado chocante. 89% dos planos estaduais de saúde nem sequer mencionam a população LGBTQIA+. Quase 90%. É como se não existissem para a saúde pública de muitos estados. Exatamente. E a gente viu também o Conselho Federal de Medicina restringir a terapia hormonal para menores trans, uma decisão super controversa. E o dado talvez mais brutal. A expectativa de vida de pessoas trans no Brasil é de apenas 35 anos, segundo a ANTRA. 35 anos? Isso reflete uma marginalização sistêmica profunda. Fica muito claro, então, que só a visibilidade não basta. Aparecer na mídia, ter representantes na política, isso é importante, claro. Sim, é um passo. Mas não garante segurança, não garante bem-estar no dia a dia. Às vezes, a visibilidade sem proteção pode até aumentar o risco, né? Exatamente. Por isso, a gente precisa ir além dos direitos civis formais, aqueles que estão no papel. A busca tem que ser por uma cidadania substantiva, sabe? Acesso real à saúde, à moradia, trabalho digno, à segurança, à educação. A cidadania na prática, no cotidiano. Isso. E aqui um ponto crucial é a interseccionalidade. As experiências dentro da comunidade LGBTQIA+, variam imensamente. Depende da classe social, da raça, do território onde a pessoa vive. Claro, uma pessoa transnegra da periferia enfrenta desafios muito diferentes de um homem gay branco de classe média, por exemplo. Completamente diferente.
Reconhecer essas diferenças é essencial para qualificar a luta por justiça social, para que ela seja realmente efetiva para todos, todas e todes. Então, resumindo um pouco o que a gente explorou aqui nesta edição, celebrar o orgulho LGBTQIA+, hoje, significa também, e talvez principalmente, exigir cidadania plena, concreta. Exato. Isso passa por consolidar os direitos em lei para diminuir essa insegurança jurídica que a gente falou, passa por implementar políticas públicas que de fato combatam a violência e a exclusão, e passa por reconhecer que existe uma dívida histórica com essa população, uma necessidade de reparação. A situação no Brasil exige ação, urgente e estrutural. E fica, então, uma reflexão importante para a gente levar, né? Considerando essa fragilidade dos avanços, que dependem tanto de decisões judiciais, e essa ofensiva conservadora forte no legislativo, qual seria o caminho? Qual a estratégia para a sociedade civil e para as instituições não só manterem o que foi conquistado, mas conseguirem expandir esses direitos e garantias? Como transformar de fato a cidadania plena em uma realidade vivida por toda a comunidade LGBTQIA+. Uma pergunta fundamental. Faremos um breve intervalo. Fique por aí. Bem-vindos de volta. Olha, nessa parte final da nossa edição, a gente vai aprofundar um pouco mais esse enfrentamento político, né, que a comunidade LGBTQIA+, vive no Brasil. Isso. Analisando aqui as fontes, fica bem claro como o negacionismo e também o uso daquele termo identitarismo, sabe? Como eles são usados para tentar tirar a legitimidade dessa pauta. Exatamente. E as fontes mostram um cenário assim bem complexo, né? Por um lado, a gente vê, sim, avanços legais, maior visibilidade, isso é inegável. Sim, tem avanços. Mas, por outro lado, os dados que a gente viu nesses documentos são preocupantes. O Brasil, infelizmente, continua sendo um dos lugares mais perigosos do mundo para pessoas trans e travestis. É muito grave. E ainda tem projetos de lei que ameaçam reverter direitos que já foram conquistados, né? É um cabo de guerra constante. Pois é. E nesse clima de tensão, uma das fontes que a gente analisou detalha bem essa crítica ao chamado identitarismo. Ah, sim. Esse termo, ele é muito usado por alguns setores para dizer que, tipo assim, focar em identidades específicas, como orientação sexual, identidade de gênero, acabaria fragmentando lutas maiores, né? Como a luta de classes. Exato, como se fosse algo menor. Quase uma perfumaria política, né, como eles colocam. Isso, essa narrativa aparece em algumas discussões que estavam nas fontes. Mas outros materiais, tipo um texto do Renan Quinalha que a gente leu, trazem um contraponto bem importante. Interessante. O que ele diz? O Quinalha argumenta, basicamente, que a identidade não é um ponto final. É, na verdade, um ponto de partida. Essencial. Um ponto de partida. A classe trabalhadora brasileira hoje, e isso está descrito em vários documentos, ela é diversa. Ela tem cor, tem orientação sexual, tem identidade de gênero, tem deficiência, sabe? Entendi. Ignorar essas dimensões seria tipo se prender a um modelo antigo, ultrapassado, que simplesmente não reflete mais a realidade social que as próprias fontes descrevem. Quer dizer, então por essa visão que a fonte traz, a luta por reconhecimento e direitos LGBTQIA+, não é secundária. De forma alguma. Ela é central para a gente entender as lutas sociais hoje no Brasil. E um ponto que várias fontes destacaram bastante é como a desinformação entra nisso tudo, né? Vira quase uma ferramenta. Nossa, e como uma ferramenta poderosa da ofensiva conservadora. Os materiais mostram isso claramente. Muitos projetos de lei regressivos, muitos discursos de ódio, eles se baseiam em notícias falsas, distorcidas. Sim, a gente vê isso direto. Associando direitos LGBTQIA+, a coisas como ameaça à família, ideologia de gênero, risco para a criança, coisas assim. E isso cria um ambiente péssimo, né? Totalmente tóxico. Dificulta demais criar políticas públicas que sejam baseadas em fatos, em evidências, né? E, claro, aumenta o estigma e a violência contra a comunidade. Mas, bom, apesar desse cenário difícil, as fontes também trazem algumas notícias de ações institucionais, né? Que tentam ir na contramão disso. Sim, sim. É importante a gente notar esses esforços também. Um dos documentos que a gente analisou menciona a campanha O Brasil
Brasil é de todas as cores, que foi lançada pelo Ministério dos Direitos Humanos. Ah, lembro dessa campanha. Outro documento destaca a preparação para a 4ª Conferência Nacional LGBTQIA+, que está marcada para outubro. Um espaço super importante para debate, para formular políticas, né? Fundamental. E tem também a criação de um grupo de trabalho sobre memória e verdade LGBTQIA+. Isso é inédito e estava detalhado num dos relatórios. A ideia é investigar violações históricas e propor medidas de reparação. Bem importante isso. E isso faz a gente pensar no papel da sociedade civil, né? Que também apareceu bastante nas fontes que a gente viu. Coletivos, ONGs, os movimentos de base. Com certeza. Os documentos mostram como historicamente são esses grupos que ficam ali monitorando, denunciando as violações, pressionando por mudança na lei, na sociedade. Como que as fontes avaliam essa relação entre os movimentos e o Estado? Olha, as fontes sugerem que essa interação é fundamental, sabe? Mas muitas vezes é tensa também, não é simples. Imagino. Mas valorizar, ouvir esses agentes é crucial para o Estado conseguir avançar de verdade. Os materiais indicam que as conquistas que a gente tem hoje vieram em grande parte dessa pressão organizada. Faz todo sentido. Então, celebrar o orgulho LGBTQIA+, hoje, como um dos textos argumenta, significa tanto afirmar que cada vida dissidente importa sim, mas também continuar lutando por cidadania plena. É reconhecer a dor, a exclusão que ainda existem e lutar contra isso. Então, amarrando essas ideias todas que a gente viu nas fontes, a mensagem principal parece ser essa urgência de ir além do simbólico, né? Das vitórias pontuais. Exatamente. Várias fontes apontam para isso. A demanda que surge dessa análise toda é por uma legislação mais ampla, sabe? Um Estatuto Nacional de Direitos LGBTQIA+. Um estatuto? Isso. A ideia, como os textos explicam, é consolidar direitos que hoje muitas vezes ficam dependendo de interpretação, de decisão do judiciário. É criar uma estrutura legal de proteção que seja mais forte, mais uniforme. Entendi, para dar mais segurança jurídica. Exato. E a falta dessa lei, como alguns autores nas fontes argumentam, mostra uma negligência institucional histórica. É algo que precisa ser enfrentado. Bom, fica aí a reflexão, né? Inspirada por essa análise das fontes. Amar, existir, viver com liberdade, com segurança. Isso não deveria ser privilégio de ninguém. Deveria ser garantia fundamental em qualquer sociedade que se diz democrática. Os links para as fontes que serviram de base para a criação desta edição e também o acesso a outros artigos relacionados estão todos na descrição, tá? Um abraço carinhoso para todo mundo e lembrem-se, o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde e também aos sábados ao meio-dia. Até a próxima!